Daniel Alves pertence ao São Paulo. Ficou claro que ali a coisa azedou de vez dos dois lados. Daniel Alves com São Paulo com Daniel Alves. Ontem foi apresentado o Davi Luiz, o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre Daniel Alves no rubro-negro, tanto que a gente fez a enquete aqui. Vamos ouvir o que disse o Marcos Braz. O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com Daniel Alves. E o Flamengo está sempre atento ao mercado e sempre atento às oportunidades do mercado. Eu canso de falar isso, as pessoas cansam de perguntar. Se está fechada a janela, se não está fechada a janela, pouco provável das janelas estarem fechadas para o Flamengo. O Flamengo está sempre atento às oportunidades de mercado. Isso aí não quer dizer absolutamente nada em relação ao Daniel Alves. O Flamengo não tem nada com esse problema em relação ao São Paulo, não sei nem se tem problema. Enfim, essa é o que eu posso falar. Vamos lá, 1h10, comentaristas. Valeria investir, no caso do Flamengo, pelo Daniel Alves? Sormani, eu vou começar contigo. O Flamengo se projetou numa situação que ele pode, claro, se a gente partir sempre do pressuposto de que o dinheiro em caixa, quando for fazer a contratação, que isso é sustentável, eu gosto sempre de colocar assim em relação a qualquer clube. Ele pode contratar quem ele quiser. Aí eu pergunto, o Flamengo hoje está contratando grandes nomes. Vale investir no Daniel Alves? Precisa investir no Daniel Alves ou não, Fábio Sormani? Bom, agora sim, boa tarde para você, Felipe, para os companheiros, para o fã do esporte. Não, eu não investiria no Daniel Alves. Eu já disse isso aí, inclusive ontem, né? Não investiria. Eu costumo até brincar, dizer que o Daniel Alves é o Nino Paraíba com grife. É um cara afortunado, enquanto o Nino, por exemplo, não teve a sorte que ele teve. Né? Nino Paraíba com grife, pelo amor de Deus. Não, eu falando, eu não tô querendo ganhar clique, como as pessoas costumam dizer. É clique que fala, né? As pessoas, eu não entendo direito esse linguajar. Não, é engajamento. Opinião. Engajamento, eu não estou preocupado com isso. Eu não tenho rede social, não tenho nada. Eu vivo para a ESPN. O meu contrato é com a Disney. Eu não tenho rede social. Bonito. Então vem aqui e dou a minha opinião. Então, o Daniel Alves, quando ele era bom, ele já era mais ou menos. Agora que ele está velho, então, não dá nem para pensar. Eu não acho nada disso, o Flamengo não precisa. Tem o Mateuzinho, tem o Isla, não há necessidade nenhuma de gastar um dinheiro com esse jogador. Por menor que seja, é algo que vai dilapidar um pouquinho, que seja um pouquinho o seu patrimônio. Eu não faria isso. O Flamengo não precisa disso. Não precisa dele. E para você, Pedro? Boa tarde. Filipão, boa tarde. Eu comentei o gol do Michael, não dei meu boa tarde para você. Bom ter você aqui com a gente. Sormani de volta, saudade do Sormani, que ontem eu não estava aqui. Gozou merecidas férias, rodou pelo mundo, merecido, com esse dinheiro que ele ganha com tanto amor aí da Disney que ele falou. Zé Elias, Facinca, fã de esporte em casa. O que eu acho é o seguinte, são dois cenários diferentes. São Paulo e Flamengo. São Paulo ele não deu conta do recado. Isso aí está muito claro. Ganhava na casa de 1,5 milhão por mês, como os colegas noticiavam, e tinha uma missão ali de ser protagonista, não deu conta dessa missão, nem dentro nem fora de campo, imagem arranhada, saiu como todos já sabemos. Do Flamengo, eu acho que tem uma série de nuances aí para a gente avaliar, Felipe. Eu, enquanto dirigente do Flamengo, que não sou, mas aqui a gente está fazendo uma suposição, jamais pagaria 1,5 milhão ao Daniel. Só que é bom lembrar, o Daniel não pode jogar Libertadores, o Daniel não pode jogar a Copa do Brasil, ele só chegaria para jogar Campeonato Brasileiro, o poder de barganha dele é muito reduzido, porque a janela está se fechando, ele tem poucas opções. Para a Europa já não tem quase caminho. Aqui talvez o futebol argentino, acho que o México ainda está com a janela aberta, então negociação é barganha, ele tem muito pouco a barganhar. Acho que dificilmente o Flamengo pagaria 1,5 milhão. Chuto aí talvez até muito menos da metade disso, talvez até um quarto disso, não sei. Estou aqui pensando, já que a barganha dele é tão baixa. E para um elenco onde ele não seria protagonista, como protagonista ele não deu conta, onde ele não seria protagonista e fosse para incrementar talvez um toque de qualidade, ele poderia ser útil. Mas me preocupa outra situação. O Daniel chega para o Flamengo por um projeto pessoal dele, que ele só pensa em Copa do Mundo, ou ele chega para somar? Então acho que tem muitas coisas que precisam ser avaliadas. Nesse momento, na pressa, sendo um jogador caro, preocupado muito com o umbigo dele, a verdade é essa, com o seu projeto pessoal de Copa do Mundo, acho que o Flamengo precisa ponderar muitas nuances aí, Felipe.
Não acho que seja exatamente um tiro que está livre no mercado, é uma oportunidade, eu vou lá e vou buscar. Não. É preciso entender, a barganha dele é baixa, um salário teria que ser algo que não fosse falou, né, Pedro? onerar os cofres do clube. Ele não pode jogar Libertadores. Ele não vai poder participar. Exato, Libertadores ele não pode participar, mas são só 3 jogos, talvez tudo bem, mas não pode. Copa do Brasil não pode. Campeonato Brasileiro é um turno só. O contrato seria até quando? Ele já tem uma certa idade. Então acho que são muitas coisas para serem avaliadas do que exatamente bater um martelo aqui que cabe ou não cabe. E tendo a achar que está muito mais para uma situação do Flamengo confortável, só tem que chegar na parada se for muito tranquila, do que exatamente achar que precisa ir desesperadamente ao mercado atrás desse jogador, de, repito, pouca barganha hoje, Felipe. E Zé, uma coisa que eu acho importante a gente colocar, teve a enquete que a gente colocou na tela e a torcida, provavelmente a maioria torcedores do Flamengo, e a gente pode ver isso em postagens em Instagram, os caras não estão muito convencidos. Sim, hoje em dia, talvez pela passagem do São Paulo, não existe uma torcida que talvez fale, não, vai nessa. Mas falando especificamente do Flamengo, e a gente viu que isso pesou com o Davi Luiz. Davi Luiz chegou falando disso, essa grande massa que fez barulho nas redes sociais. Isso pode pesar também, né? Pra diretoria falar, pô, já é caro, não vai jogar essa competição, tamo bem. E os caras também não estão nem tão empolgados assim. Difícil, hein? Será que a torcida abraçaria o Daniel Alves do Flamengo, Zé? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Facincani, seu Sormani. Olha, seria uma incoerência do Flamengo, né? Primeiro, porque eu acho que o Flamengo não precisa nesse momento do Daniel, porque tem 3 jogadores para fazer essa função. Tem o Isla, tem o Mateuzinho, tem o Rodinei que voltou e vem jogando bem quando vem é acionado, né? Quando é colocado na equipe por conta do Renato, quando precisou ele entrou bem. Então são 3 jogadores para a mesma posição. No meio campo, eu acho que no meio campo também não serve, porque o Flamengo tem vários jogadores nessa mesma posição. Eu acho bem difícil. E aí para mim seria uma incoerência, porque é o seguinte, deixou o Rafinha lá atrás, que eu acho que o Rafinha é mais barato do que o próprio Daniel Alves. Não contratou o Rafinha e contrataria o Daniel Alves agora, então eu particularmente não contrataria nesse momento, embora o Daniel aí eu acho que o salário, ele até negociaria o salário para poder jogar aí num clube aqui no Brasil. Eu tenho só uma informação, Felipe, porque quando a gente recebe a pauta, né, eu fui conversar com, diriam uns amigos, com as fontes, né? Com algumas fontes. E é o seguinte, só para esclarecer também um pouquinho mais a situação, né? Quando o diretor, o Carlos Belmonte, veio a público falar da reunião, né? Se pronunciar em respeito ao Daniel Alves, naquele mesmo instante estava havendo uma reunião entre o Departamento Jurídico do São Paulo e os representantes do Daniel Alves. Tudo se encaminhava tranquilamente, né, para uma rescisão amigável. Até porque já haviam sido feitas outras reuniões antes dessa. O São Paulo já sabia que o Daniel Alves não se apresentaria, porque foi avisado justamente nas reuniões anteriores, né? E por conta desse pronunciamento, e aí eu não sei se é equivocado ou não, mas talvez é aquela coisa de vamos ver quem dá a primeira cartada, o que pode acontecer ou não. Essa negociação que estava sendo amigável acabou azedando, né? E inclusive por parte dos agentes, né, ou dos representantes do Daniel Alves, a partir do momento em que um diretor vem a público e fala que não joga mais, isso eles passaram a tratar isso como uma rescisão, né, como uma rescisão de contrato. Então, realmente, eu acho que vai ser uma rescisão bem complicada para o São Paulo, para contornar isso daí, até porque os valores são altíssimos, né? E não me parece que o São Paulo está nadando em uma ótima situação financeira. Então é só para colocar mais uns detalhezinhos aí nesse imbróglio que se encontra Daniel Alves junto com o São Paulo. Não, eu sei que os colegas têm, o Sormani mesmo tem informação, a gente conversou no nosso grupo antes de entrar no ar. Pedro, Facincani, vou ouvir todo mundo. Facincani, eu já vou contigo, é que a gente está falando de lateral direita e tem um contexto da lateral direita do Flamengo sobre o Bola de Prata da ESPN. Vamos dar uma olhada.
Vamos lá. Teria espaço, pelo menos pela performance medida pelo Prêmio Sporting Bet Bola de Prata ESPN. Isla, 9 jogos, 1 assistência. A avaliação no Bola de Prata 5,29. Mateuzinho, 14 jogos, 1 assistência, 5,23. Rodinei, 4 jogos, 4,52 é a avaliação dele. O Daniel Alves nessa lista estaria em terceiro, atrás do Isla e do Mateuzinho, e à frente do Rodinei, com 6 jogos, 5,09 a nota do Daniel Alves. Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet é um oferecimento de sportingbet.tv. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Vamos lá, Facincani, eu queria te ouvir também sobre esse tema. Daniel Alves, no contexto de Flamengo, a gente vai trazer outros times, porque ele tá aí no mercado, claramente quer jogar para continuar na seleção. Agora, quem vai abraçar o pacote Daniel Alves? O jogador, a grana envolvida e tudo mais. Mas falando sobre Flamengo, você acha que a torcida abraçaria o Daniel Alves na Gávea? Abraço para você, Facinca. Tudo bem, Xará, um abração para você, um abração pro Sormani, Pedro Ivo, Zé, fã de esporte conosco. Em primeiro lugar, Felipe, tem que entender que o Daniel no São Paulo, ele veio muito mais para aparecer do que para resolver, né? Pelo seguinte, quando o cara chega sabendo que a vida toda ele foi um lateral de excelência, e aí ele quer virar uma chavinha que eu quero ser camisa 10, que eu vou organizar, que o meio é meu, que eu sou intocável, que eu não jogo mais na lateral, o cara para mim veio mais para aparecer do que para fazer de fato aquilo que ele mais poderia ter feito, que era ajudar o São Paulo, em onde ele sim era uma peça decisiva. Então, no São Paulo, ele não entendeu que, por mais que o São Paulo estivesse em dificuldade, precisando de jogadores de renome para voltar a respirar novos ares, ele esqueceu que tem uma história por trás do São Paulo, que tem um clube que é gigantesco, um clube que dispensa qualquer tipo de apresentação e que não precisa ninguém para usar da marca e do nome do São Paulo para querer crescer em cima, como ele fez nessa chegada dele, né? Camisa 10, ajoelha e tudo mais, e piriri, pororó, que pra mim foi um exagero danado, né? E a gente viu dentro de campo o que aconteceu quando ele tentou justamente ser essa marca e não um simples jogador de futebol como deveria ter sido. E se ele tentar ir para outros clubes, Felipe, que hoje tem uma condição arranjada, em especial o Flamengo, que tem um time montado, um Palmeiras que tem uma base montada, aí questiona-se as peças ou não, mas tem uma base, tem uma estrutura, um Atlético Mineiro principalmente, que são as equipes que hoje podem pagar um salário nessa altura, ele não vai ter a presunção de querer ser camisa 10, eu vou jogar no meio, que o time é meu, que o time é aquilo, ele vai chegar bem pianinho e vai tentar jogar na função dele. A questão toda que trava todo esse tipo de negociação é justamente o que o Pedro trouxe. Ele não pode jogar em coisa nenhuma que hoje seja importante para você fazer uma contratação de emergência. Para que eu vou contratar um lateral que não pode jogar na reta final da Copa do Brasil e na Libertadores? Não, obrigado, amigo. O ano que vem, talvez, a gente converse se você quiser participar de um projeto em que aqui você vai ser jogador de futebol. Se você quiser ser jogador de futebol e ficar tranquilinho, ajudar dentro de campo com a sua experiência, ótimo, tá aqui um projeto para você. Se você quiser ser esse, entre aspas, good crazy, muito obrigado, passar bem, satisfação. Ô Sormani, eu queria te ouvir porque a gente conversou antes do programa nessa apuração de Daniel Alves para onde ele pode ir. Aparentemente o staff dele estaria batendo em algumas portas para sentir mercado. Tem clube que parece que não estaria aberto ao Daniel. E aí, Pedro, Facincani, Zé, quem tiver informação, fica à vontade. Começa com o Sormani. Vai lá, Sorma. Então, eu conversei, por exemplo, hoje pela manhã com o Rodrigo Caetano, que é o cara que pensa o futebol, é o Marcos Braz, né? Situar é o Marcos Braz do Atlético Mineiro, é o cara que pensa futebol. Aí eu perguntei para ele, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Procede que o Galo está em negociação com o Daniel Alves? Perguntei assim. Aí ele respondeu, fala meu amigo, tudo bem por aí, e com você, como é que está? É óbvio que não. Ontem mesmo eu já neguei isso. 0 de chance. Não vamos trazer mais ninguém. Um abração. Aí eu agradeci ele, obrigado. Ele falou assim, ele falou assim, olha, só se a gente tiver algum problema de última hora, aí a gente vai ao mercado. Mas se tudo continuar como está, a chance do Daniel jogar no Atlético é 0. Conversei com uma pessoa também do Palmeiras.
essa pessoa me disse que o Palmeiras não tem interesse nenhum no Daniel Alves. Nenhum. Até por conta do dinheiro. Mas é aquilo que o Zé Elias falou. De repente ele pode reduzir drasticamente o salário dele para poder se encaixar num time. Porque o objetivo dele não é jogar pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Atlético, pelo São Paulo ou pelo clube qualquer. O objetivo dele é jogar a Copa do Mundo. Ele está procurando um clube para não ficar parado. Entendeu? Não é que ele vai chegar lá, pegar a camisa e beijar a camisa de um time. Não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é jogar a Copa do Mundo. E ele já deixou claro isso. Nada é mais importante para mim do que a seleção brasileira. Ok, não tenho nada contra isso. É uma posição dele. Ponto. Entendeu? Agora, se ele reduzir drasticamente o salário dele, talvez o Palmeiras se interesse, porque o Marcos Rocha, o Mike são jogadores da posição que não agradam, né? A ninguém. Então, o impeditivo grande seria esse. Essa pessoa do Palmeiras até disse para mim o seguinte: para pagar o que o Daniel Alves ganha, a gente teria ido atrás do Hulk ou do Diego Costa. Essa pessoa disse isso para mim. Pessoal, Pedro, Zé, alguém sobre essa história do mercado do Daniel Alves, alguém tem alguma informação extra? Como é que vocês veem, mesmo que não seja a informação, essa encruzilhada, Pedro? Encruzilhada no sentido, ele quer a seleção, ele precisa jogar. Para isso, parece que o melhor é o Brasil. Diga, quem chamou? Fala, Sormani. Eu sou Mani. Eu acabei de falar aqui. Eu falei com o Edu da Sena, né? Que é o assessor de futebol lá do Palmeiras, né? E ele falou: o Palmeiras não tem interesse no jogador. Não tem interesse no jogador. Tá? É uma versão oficial, né? Tá com cara de que vai ficar lá no São Paulo mesmo, esperando passar um bonde, ô Pedro? Até para trazer as versões, né? O Sormani buscou os dirigentes, a gente tentando entender. E a versão oficial do staff do Daniel até agora é uma preocupação em rechaçar, afastar qualquer tipo de negociação e afirmar até de forma oficial que os representantes do Daniel não conversam com ninguém, que ele não foi oferecido, que os representantes não buscam, que o foco de fato, e até tem que ser esse, é a rescisão, né? É a conversa dos advogados com o São Paulo, porque sem rescisão o Daniel não vai a lugar nenhum, é bom lembrar. Uma coisa é a diretoria dizer que o Daniel não está mais à disposição do Crespo. Outra coisa é o Daniel não entrar mais em campo com o time de São Paulo. E uma situação mais importante é que o Daniel ainda está sob contrato. Então ele tem até sexta-feira que vem para tentar essa rescisão, os advogados estão conversando e sem isso nada feito. Você não negocia, você não conversa, você não põe carta na mesa para ninguém porque ele ainda é jogador de São Paulo. Se não em campo, pelo menos sob contrato. Então o que se tem que dar para trazer até para complementar com a informação oficial é isso, Felipe. Agora, sobre onde encaixar, talvez o Palmeiras necessite de um lateral, mas necessite de um lateral para resolver talvez muito mais sua parte defensiva, não é o que o Daniel entrega. O Flamengo tem 3 laterais, como já pontuou, se eu não me engano, Facincani pontuou, né? O Zé pontuou, o Sormani até lembrou. Então, assim, é uma situação delicada, é o que eu falo da barganha. Não é que você tem grandes clubes no mercado jorrando dinheiro em fim de janela, desesperados atrás de um lateral. O desespero está muito mais no Daniel. E quem está desesperado na negociação acaba tendo uma barganha menor. Então o Daniel vai ter que reposicionar toda a situação dele. Não seria um protagonista dentro de um time, um camisa 10, não teria uma celebração como teve no São Paulo, não teria certamente vencimentos como o São Paulo apresentou para ele. Então, assim, é todo um cenário bem diferente. Eu acho que seria até, entre aspas, uma falsa simetria querer comparar o Dani de São Paulo com o Dani que pode jogar em outro clube. O Dani que chegou, que se apresentou a São Paulo, era Então, celebrado, melhor jogador da Copa América, 1,5 milhão de salário, jogando no time de infância, amor, de coração, esse é O Dani de agora é um Dani que corre contra o tempo, pouco mais de uma semana, vai ter que aceitar certas situações, corre para negociar uma rescisão estremecida com São Paulo e sabe que onde ele chegar não vai ter exatamente esse tipo de celebração. É muito mais, como frisou ali até o Marcos Braz, uma oportunidade de mercado do que uma solução. E agora um projeto dele, que é um projeto só dele, que é a Copa do Mundo, não necessariamente fazer do Flamengo campeão, fazer do Palmeiras campeão, fazer, sei lá, do Atlético campeão. É um projeto dele, ele quer um lugar para acampar esse projeto dele. E aí depende, que eu vejo uma barganha muito menor e um Dani que, querendo ou não, chega menor, seja qual for o clube, seja no Brasil, seja na América do Sul, seja talvez até no México, seja em outro lado do mundo, ele vai chegar menor do que aquela pompa ali exatamente do que o São Paulo, como ele chegou.
Pessoal, tem um outro tema que envolve o Flamengo, aquela história que a gente viu semana passada do todos contra o Flamengo, que depois não foram todos, espera aí, mas não é bem por aí. A gente tem novidade porque essa é a semana de Copa do Brasil e foi inclusive dito de forma oficial, assim, falado de que o Grêmio, por exemplo, não cogitava não entrar em campo e tudo mais. E agora tem também novidade do Santos com a história do Andreas Pereira. A história do Andreas Pereira ter jogado contra o Santos. Ele começou no banco, o jogo foi 4-0, o Gabigol fez 3 e o Andreas Pereira fez um gol no final. A história da quarentena, de quem vem na Inglaterra, mesmo caso de Brasil e Argentina, o que aconteceu com o William e tudo mais. Aí o presidente do Santos, o Andrés Rueda, pela moralidade do futebol, entramos com um pedido na Procuradoria da CBF para apontar essa irregularidade que de fato aconteceu. Faremos independentemente de resultado, mas numa análise prévia soubemos que o jogo não seria anulado ou a gente receber os pontos. Segue a declaração do Andrés Rueda. Consultei outros clubes que viveram essa situação como o Fluminense e Grêmio, mas independentemente dos pontos, é obrigação do Santos registrar insatisfação sobre o ocorrido. E está sendo feito. No mais tardar amanhã entraremos com essa reclamação na CBF, isso em reunião do Conselho Deliberativo, né? A gente tem... O Filipão também falou sobre esse tema, eu vou falar o que ele falou. Ele teve uma cerimônia de calçada da fama na Arena do Grêmio, ele comentou essa história do clube brigar para não ter torcida no Maracanã. E aí eu vou perguntar, a pergunta está na tela, na verdade. Zé, eu vou começar contigo. Essa história, a isonomia, né, igualdade de condição, moralização de igualdade de termos e tal, é real, procede, você concorda ou você acha que está indo para a linha da picuinha? Sabe assim, quer saber? Vou fazer meu barulho aqui, vou dar uma chacoalhada, vou agitar. Como é que você está vendo toda essa questão, Zé? Não, a questão da isonomia ela é válida, né? Porque se você joga com torcida, é totalmente diferente de jogar com um estádio vazio. Isso é válido. Eu acho que realmente essa questão aí, o time que jogar com a torcida a seu favor tem uma possibilidade maior, um estádio diferente, vamos dizer assim, uma ajuda, entre aspas, né, maior. O jogador se sente mais à vontade. Só que ao mesmo tempo você tem também do outro lado, né? Tem a cabeça do treinador que pode utilizar, olha, teremos torcida contra, eles fizeram isso, né, e trabalhar esse lado motivacional para justamente utilizar a torcida adversária a seu favor, no sentido de ter uma motivação a mais. Mas assim, sinceramente, Felipe, eu falei isso aqui, acho que o Pedro estava, o seu Sormani estava de férias, mas eu lembro que uma das nossas perguntas... Semana passada, Zé, naquele debate. Do enquete, né, sobre quem vai ganhar o braço de ferro, o STJD, e eu falei que o STJD não mudaria a sua decisão, que ele manteria realmente o Flamengo com o público. É fato, é simples, né? Quando ele deu essa liminar ao Flamengo, ele realmente tirou o corpo fora, porque o STJD colocou que isso é uma questão de saúde, ele cuida de esporte, então, sabe, são determinadas situações que, infelizmente, a gente percebe que existe aí essa questão da isonomia que falta em relação aos clubes, né? Até mesmo ao clube que pede esse tipo de situação ou que toma esse tipo de atitude, né? Tanto é que o Flamengo hoje está sozinho, são 19 clubes contra o Flamengo. Mas hoje é o Flamengo, amanhã pode ser o Palmeiras, amanhã pode ser o Vasco, amanhã pode ser o Fluminense, pode ser o Atlético Mineiro. E, infelizmente, cada um cuida do seu umbigo no momento em que precisa, em que necessita. E aí, Facincani, como é que você vê isso? Vale brigar por isonomia ou fica com cara de chororô? Não, tem que brigar sempre, tá no regulamento. Mas existia? Você acha que existia? Em algum momento existiu isonomia no futebol brasileiro? Pergunta, não é nem minha opinião. De fato, nunca, né? A gente sempre viu decisões em que o umbigo do outro sempre foi maior, né? Agora, nesse quesito, eu acho que quem se sente prejudicado deve buscar, na máxima esfera possível, a justiça do regulamento. Se está no regulamento, inclusive de Copa do Brasil, que se num jogo não for permitido público, e obviamente que no outro também tem que seguir a mesma risca e a mesma regra, e isso tem que ser sempre válido. O regulamento vem sempre em primeiro lugar.
Caso contrário, a gente passa novamente a não respeitar aquilo que é colocado e assinado no papel. As viradas de mesa voltam a ser suscetíveis e o nosso futebol cada vez menos ganha credibilidade. Ô Sormani, pelo que eu entendi, no dia do estopim dessa coisa dos clubes, você estava de férias. Obviamente não vai voltar na semana passada, mas isso é um reflexo da semana passada. Tanto a posição do Grêmio, a história do Santos é outra, não tem a ver com o público e tal. Você acha que essas discussões são válidas? Por exemplo, pegando aqui, está na tela, a história do Andreas Pereira. O Santos está certo ou você acha que é uma coisa que foge? É picuinha com o Flamengo pelo tamanho que ele está ganhando, tipo inveja mesmo, olho gordo, ou não? Tem que brigar para não ter privilégio e não ter nada mais. Esse debate é meio complexo, né, Felipe? Porque o Flamengo, ele mesmo trabalha no sentido de ser odiado, né? Ele, quando eu digo ele, é o presidente do clube, né? O Landim. Ele faz tudo isso, inclusive vários jornalistas flamenguistas já disseram isso, escreveram um texto sobre o assunto e mostrando que essa posição que o Landim toma é uma posição extremamente antipática e que gera o desconforto nos outros times e a ira das torcidas adversárias. Então vai brigar por volta de público no estádio, bota o Andreas Pereira para jogar e volta a treinar quando não era para voltar a treinar. Tudo isso que o Rodolfo Landim tem feito e obrigado o Flamengo a fazer, porque ele é o presidente e o regime é presidencialista, isso gera um desconforto e uma ira grande em relação aos oponentes do Flamengo. E o Flamengo está ganhando tudo. Se o Flamengo não estivesse ganhando nada, nem que falar, deixa para lá. Quem é o Flamengo na fila do pão? O Flamengo é o primeiro na fila do pão. Esse que é o problema. Então, o Flamengo, naturalmente, por ser o melhor time do Brasil, ele já gera uma ciumeira danada por parte dos adversários. Ao fazer tudo isso, além da ciumeira, gera a ira. O ódio, se você preferir usar essa palavra, entendeu? Então, eu acho que devia ser algo igual para todo mundo. Eu me lembro bem das finais da NBA, que nós transmitimos aqui nos canais Disney. Assim como no Brasil, os Estados Unidos é uma federação, né? Os estados são independentes, têm autonomia em muitos aspectos. Então, os estados republicanos, como Texas e Utah, eram estados de governadores negacionistas, e eles liberavam o público para assistir os jogos, enquanto estados como a Califórnia, de governadores democratas, seguia a orientação médica. Então, por exemplo, o Clippers ia jogar contra sei lá, eu não me lembro de cabeça agora, contra o Phoenix, ou no Arizona mesmo, ou no Texas, ele jogava lá com o estádio lotado. Aí, quando esse time ia jogar contra o Clippers em Los Angeles, tinha 9.000 pessoas. E as pessoas não se conformavam com isso. Os jornalistas diziam que não era legal, que não havia isonomia. Como é que você vai jogar num estádio com 20.000 pessoas e você recebe esse mesmo time num playoff melhor de 7, no seu estádio tem 9.000 pessoas? Houve uma grita muito grande nos Estados Unidos no começo, entendeu? Exatamente por conta disso, de maneiras de pensar diferentes. Então, eu acho isso, Felipe. Ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Ou libera para todos ou não libera para ninguém. Mas o Brasil é injusto porque há estados que fizeram a tarefa de casa bem feita e há estados que não fizeram. Não é verdade. Todos estão trabalhando nesse sentido. Todos estão trabalhando. Alguém é mais cauteloso. Por exemplo, São Paulo, com o governo do estado de São Paulo, ele é mais cauteloso. Liberou o público a partir de novembro. O estado do Rio de Janeiro está liberando o público já. Mas deveria haver um norte, um pensamento único, porque o campeonato é único. Então eu acho errado o Flamengo fazer isso. Eu acho errado o STJD conceder essa liminar ao Flamengo. Em relação à postura do Santos, é para marcar terreno e demonstrar insatisfação, porque não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Agora, é difícil para a Anvisa rastrear o passageiro que chega do Reino Unido. Como é que a Anvisa vai fazer isso? Ela vai instalar um chip, um GPS no cara, para saber onde é que ele está indo, ou se ele está em casa? Ela recomenda. O que se espera é que haja maturidade e responsabilidade das pessoas de cumprir essa quarentena. Muito provavelmente o Andreas Pereira, quando chegou, o William também, quando chegou, receberam o aviso da Anvisa, certo? Olha, fique em casa por 14 dias.
fica isolado. Você tem que cumprir uma quarentena. Agora, os caras, aqui no o brasileiro, de uma maneira geral, ele é um povo de natureza rebelde. Ele não gosta de cumprir ordens. Ele é uma bandalheira, o país. Eu até podia contar uma piada aí agora para explicar bem como é o brasileiro, mas não é o caso. Mas eu vejo desse jeito. Ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. E acho que todos os clubes deveriam marcar presença nesse sentido. Do público no estádio e da presença de jogadores de que vieram da Inglaterra ou do Reino Unido para jogar. O William estava no campo. Ele não estava cumprindo quarentena também. O William do Corinthians estava no campo. Desculpa me estender tanto assim. Não, imagina. Ô Pedro, eu acho que esse tema que o Sormani passou, tem um tema que é presente, mas que eu queria saber se você imagina isso no futuro. O Flamengo tem